Falar sobre Covid-19 nesse momento e sobre a variante Aedes do coronavírus, que assusta países na Europa, que já teve caso confirmado aqui no Brasil também. E para isso eu recebo aqui o médico infectologista Jean Gorenstein, que foi secretário de saúde também aqui do estado de São Paulo. Doutor, quando eu vi que eu o entrevistaria, eu lembrei lá daqueles primeiros dias da Covid-19 em que eu também estava nessa cobertura, quando a gente não sabia quase nada e o senhor, sei lá, centenas de vezes conversou conosco para nos ajudar a esclarecer, né, muitas dessas dúvidas. Agora retomo essa conversa contigo para perguntar da variante Aedes. Quero saber se há motivo de preocupação, assim como a gente teve lá atrás. Seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Evandro, boa noite a todos os amigos da Jovem Pan. É um prazer poder estar conversando com vocês agora e numa nova situação. Uma nova situação porque aquilo que nós vimos lá no passado, em que nós não tínhamos a presença das pessoas vacinadas, é que nos deixava preocupados até pelo avanço de doença e o impacto que essa doença trazia para algumas populações, principalmente aquelas populações de maior risco, como idosos, aqueles que tinham problema na sua saúde, obesos e mulheres grávidas. Hoje nós estamos numa situação muito diferente. Nós estamos vendo a subvariante da Ômicron, a Aedes, que já contempla mais de 50 países, já vem mostrando na sua apresentação genética uma característica de transmissão maior, mas sem que, no entanto, tenha tido problema de saúde no que tange aumento do número de internações, gravidade de doença e mortes. Portanto, mostrando que apesar dela disseminar mais, ela impacta menos na saúde das pessoas. E nós temos que lembrar que, por outro lado, o Brasil, diferente da maioria dos países, inclusive vários dos países em que a Aedes passou, não havia vacinação bivalente. Essa vacina que nós temos agora, a quinta dose de vacina, dose de reforço de vacina, que contempla dois vírus. Aquele vírus comum que nós víamos lá de Wuhan, aquele primitivo, e a própria Ômicron, fragmentos de Ômicron. E é exatamente isso que nós vamos conseguir prevenir, não só a variante Aedes, mas outras variantes que virão, e infelizmente virão, porque, como disse, nem todo mundo está devidamente vacinado. Agora, doutor, eu gostaria de saber sobre uma recomendação que tem sido dada pelas autoridades de saúde, inclusive a própria Fiocruz, né, falou muito sobre as síndromes virais que estão aparecendo, que têm atingido crianças e adolescentes e com algumas recomendações para o uso de máscara. Como é que o senhor avalia essas questões? Então, essa variante que é confirmada aqui no país, associada a outras doenças respiratórias que esse momento possa trazer para a população e sobre prevenção, uso de máscara, né, no seu ponto de vista, é realmente essencial agora? Nós temos que lembrar que alguns públicos merecem alguns cuidados. Mesmo aquelas pessoas que estejam devidamente vacinadas com a quinta dose, vão estar em ambientes fechados, aglomerados, mal ventilados, muitas vezes por baixas temperaturas. O ideal que façam com uma proteção, uma maneira de proteger é exatamente com a utilização de máscaras. Então, quem são elas? Pessoas idosas, pessoas portadoras de doenças crônicas, especialmente pacientes que tenham algum problema na sua imunidade, sejam por uso de medicamentos, como o próprio corticoide, medicações que promovem a supressão da imunidade e também, aliado a isso, mulheres grávidas. Então, todas essas pessoas devem se utilizar, principalmente, por exemplo, no transporte público, em horários de pico, fazerem a utilização das máscaras. As demais pessoas devem sim se vacinar. Nós temos que lembrar que essa quinta dose, ou poderia ser simplesmente uma dose de reforço, desde que aquelas primeiras duas doses dos primeiros ciclos já tivessem sido completados ou completos, fazendo então com que eu possa fazer o que nós chamamos de booster vacinal, que é um reforço na imunidade e associar esse reforço de imunidade com a presença de fragmentos da Ômicron, porque é dessa forma que nós vamos ter manifestações muito mais leves, frustras, sem impactar na sua condição clínica ou sem levar
ao risco de internação hospitalar. Por outro lado, nós temos outros vírus respiratórios ainda circulando, eles circulam ao longo de todo o ano, mas nesses momentos que nós temos outono, inverno e início da primavera, nós temos que ter alguns cuidados. Um deles é o próprio vírus da gripe. A vacinação de vírus da gripe é fundamental para a população em geral, mas especialmente para a população de risco. Infelizmente, as crianças acabam sendo as grandes vítimas desses vírus respiratórios, principalmente porque vão para a escola, vão para a creche, elas trocam mais o que nós chamamos de secreção, como uma pega o brinquedinho da outra e acaba com isso tendo contato maior com esses vírus. Então esteja atento, à medida que esses vírus impactarem nessas crianças, principalmente crianças abaixo de 1 ano, é fundamental que a procura de um atendimento médico seja muito precoce, para que as orientações sejam bem cabíveis e dessa maneira não evolua de forma mais grave. Doutor, só para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, a gente tem uma manifestação de gente bastante preocupada, né, com essa variante Aedes, justamente por conta dessa transmissibilidade. Mas eu só gostaria que o senhor então reforçasse para a nossa audiência que não existe motivo para pânico nesse momento, né? Sem dúvida. Nós não temos nenhum impacto de doença grave em relação a esse vírus. E levar em consideração que nós temos um grande percentual de pessoas que estão vacinadas. Mas lembrando, como se trata da variante Ômicron, é fundamental a dose de reforço com a bivalente. Então não esqueça, se você não tomou essa dose bivalente, procure uma unidade básica de saúde, tome essa vacina e para aqueles que a despeito de já terem feito uso da vacina, estiverem em lugares mais aglomerados e fechados, principalmente aqueles que têm um problema na sua imunidade, algum problema de saúde, pessoas idosas, devem sim se prevenir com a utilização das máscaras e mantendo aquela higienização das mãos com o próprio álcool gel. Dr. Jean Gorenstein, muito obrigado por conversar conosco neste fim de semana. Desejo saúde a você e a sua família. Muito obrigado, Evandro. É sempre um prazer falar com você e com todos os telespectadores e ouvintes da Jovem Pan. Até a próxima.